Fala pessoal, já estamos ao vivo? Tô tentando ver ali no computador, não tô conseguindo. Se alguém já tiver entrado, dá um oi aí pra nós. Estamos ao vivo agora. Então, já dá boa noite para quem entrou. Jean, grande amigo, eu vou chamar a Rayane aqui, que é quem vai fazer a live com a gente, porque como eu não tô no meu Instagram, eu tenho que me apresentar. Oi Francine, tudo bom? Jean, parceiro. Bento, meu amigo, tudo bom? Eu chamei aqui a livraria Praça da Casa Forte e aí vamos bater um papo aqui hoje sobre o mercado editorial do Nordeste. Tá? Já agradeço o convite da NL para estar aqui hoje. Quem quiser enriquecer o bate-papo com perguntas, fique à vontade, tá? Gilberto entende do assunto. Gilberto é da livraria no Nordeste. Foi até quem ajudou hoje. Boa noite, Gilberto. Vou chamar aqui. Nath, da Catavento, bem-vinda. Já chamei. De vez em quando eu olho para cá, é só por causa do computador, não é? Eu estou chamando aqui a Rayane. Gente, essa é a. Acho que teve a live do Sul com a Página e a Delta. Teve a live do Sudeste com o Gerson e o Marcos. Teve a live do Eduardo com o Daniel, que também foi muito boa sobre e-commerce. E hoje a gente vai estar batendo um papo sobre a mercado editorial do Nordeste. Então a gente vai chamar Francine Ramalho, boa noite, boa noite. A gente vai chamar a livraria Praça da Casa Forte aqui. E aí a gente começa. Pronto, livraria acenou, chegamos. Curumim Livros, boa noite. Está com cara de sexta, mas aqui amanhã é feriado. Deixa eu ver aqui. Acho que a pior parte das lives é o começo e o fim, que você fica meio sem jeito do que fazer, mas depois embala. Boa noite, Marilu, Daniele. Vamos lá. Foi. Agora sim. O Eduardo Cunha está entrando e agora Agora a gente está entrou? chamando a Rayane, desculpa. Olá! Boa noite, Cadu. Tudo Boa bem, noite, gente? pessoal. Tá conseguindo me ouvir? Tô conseguindo. Realmente, essa Como parte não do é nem no meu início é. Instagram, e como não é nem no meu Instagram e nem no seu, a gente vai se apresentar, né? Você Isso. pode começar falando um pouco de você, primeiro as damas, e depois eu me apresento e a gente começa o bate-papo. Ok, vamos lá. Eu sou Rayane, sou gerente administrativa aqui da Livraria da Praça. A Livraria da Praça fica em Recife, tá? Num bairro bem bucólico, numa praça bem charmosa, no casarão antigo. E a gente tenta resgatar toda essa antiguidade combinada com o nosso café, nossos livros, nossa parte artística. A gente está no mercado há 7 anos e estamos tentando aí agora com essa pandemia nos automatizar, entrar nesse mundo digital, mas é basicamente isso. Eu sou o Cadu, tá? Eu trabalho na Excelsior Editora, só que não é esse o motivo que eu tô aqui. Eu tô aqui por causa do Instagram que eu fiz, que é o Delivery, que a gente começou a divulgar muito livraria, né?
até pelo trabalho mesmo. Então a gente começou a divulgar. É um Instagram gratuito, a gente divulga as livrarias, as ações, as fotos, tudo. E aí, por isso que eu recebi o convite e eu queria agradecer já aqui a todos. Tá? Deixando bem claro o seguinte, a gente vai tocar em assuntos polêmicos, né? A gente já conversou antes, a gente vai falar sobre Amazon, sobre taxação. E deixando claro que, assim, eu espero que a gente estudou sobre o assunto, mas não eu, por estar no Instagram da ANL, não necessariamente as minhas opiniões são a da ANL, tá? Então, deixando isso bem claro, só para não ter problema depois de, então, mais de boa. Rayane, a gente vai começar conversando, né? Isso. Cara, uma coisa que eu achei que me chamou muito a atenção antes da gente começar foi opa, adoro, ó, o Tunico da Vamos Ler adora assuntos polêmicos. E se ele tá aqui, eu já sei que o bicho vai pegar hoje. Cara, me chamou muito a atenção o seguinte, das 10 capitais que mais gostam de ler do Brasil, 5 são do Nordeste. Tá? Legal, né? A primeira que é João Pessoa, que é a capital que mais lê no Brasil. A sexta que é Teresina, a sétima que é São Luís, oitava Aracaju e nona Salvador. Tá? Então, de cara, eu já falei, putz, vamos falar de uma região de leitores mesmo. Então, isso é bem legal, facilita muitas coisas. Rayane, você que vive o dia a dia de uma livraria do Nordeste, quais são as maiores dificuldades que você acha que você encontra por causa da localização? Você acha o frete? O que você acha que te atrapalha bastante? Esse fato que você falou é bem atual para a gente, né? Essa questão de que o Nordeste hoje em dia tem uma grande representatividade, porque fato este que grandes marketplaces vêm abrindo centros de distribuição aqui, né? A Amazon está abrindo um aqui em Recife, a Magazine Luiza também já está com algumas instalações aqui. Então, o mercado está vindo com tudo para essa região, justamente por ser uma área de grandes leitores, né? Hoje em dia, por estarmos mais afastados do sul, do centro-oeste, eu acredito que as livrarias que a gente tem aqui no Nordeste, ainda as locais, ainda não tem tanta força no digital. Então, isso atrapalha um pouco nossa questão de frete, né? Como a gente está com o e-commerce em andamento, tentando organizar para a gente lançar bem em breve, a gente está tentando uma parceria com os Correios para ver se a gente consegue barganhar essa distribuição e diminuir e ter um frete com um valor melhor para a gente poder concorrer dentro desse meio digital. Mas hoje ainda é uma dificuldade, o frete. Bacana. E aí a gente acaba por atender mais o público local, né? Diante disso, já que quando a gente pega outras regiões e calcula o frete, então fica um valor muito grande. E aí, se for um título, 2 títulos, muitas vezes até ultrapassa o valor do próprio livro. Tá. Então, deixa eu só pedir para quem estiver chegando agora, quem você acha que vai gostar dessa live, você já aperta no aviãozinho aqui embaixo, manda para quem você acha que vai gostar. E senta o dedo no coraçãozinho também para o Instagram ver que a live é relevante e a gente ficar mais bem localizado lá em cima. Tá? Falando nisso na questão do frete, vocês trabalham mais por causa disso com editora ou com distribuidora? Então, hoje em dia, eu acho que nós estamos ali no meio termo, né? Tem um sistema que a gente faz aqui na Livraria da Praça, que são encomendas de livros. Então, se o cliente vem até a gente ou entra em contato com a gente e busca um título que ele não encontra, a gente dá a possibilidade dele encomendar o livro, né? E aí, lógico que essa questão do tempo de espera, isso interfere muito na decisão do cliente, se vai esperar ou não. E eu acredito que dentro dessas encomendas, até pela variação de editoras, quando a gente pega a nossa planilha e vê as encomendas que a gente tem que fazer, a gente acaba recorrendo ao distribuidor. Mas aí, nossos pedidos de reposição normalmente são feitos na editora. Até porque a gente precisa valorizar o mercado editorial. A gente tem isso muito como base, né? Como princípio. Até porque a gente sabe que existem editoras pequenas também. E que se a gente não tiver essa troca, nem a livraria, né? É aquela velha máxima. Vamos valorizar o local,
vamos valorizar os pequenos. E aí, se a gente não faz isso, a gente entra em contradição. Já foi até alvo de nossas conversas, né? Então, eu acho que Sim, hoje a a gente... Livraria da Praça fica nesse meio termo. Normalmente, abastecimento de acervo a gente faz com as editoras, né, diretamente. Mas aí os nossos pedidos de encomenda, porque fica muito mesclado e porque a gente precisa de um prazo menor de entrega, a gente faz direto com o distribuidor. Hoje em dia, a gente até avalia a possibilidade de ter uma sala no Sul, né? Hoje, conversando com um dos meus diretores, a gente ventilou a possibilidade de ter uma sala em São Paulo. E aí, a gente consegue até receber mais fácil diretamente de editoras lá, né? Então, como a gente está ensaiando o nosso e-commerce, como a gente está desenhando, planejando, então são oportunidades que a gente enxerga, que a gente ventila e de talvez rodar mais para frente. Mas a ideia é que a gente não perca de forma alguma esse contato com as editoras. Ó, a pergunta da Vamos Ler. Qual a curva da sua loja e se a sua curva A é a mesma que a curva A do mercado? Hoje em dia, eu acredito que seja igual a do mercado, porque é exatamente aquilo que a gente estava falando, né? Agora, na pandemia, teve um aumento de vendas de livros, mas aí eu acho que o mercado está se acompanhando muito. Então, assim, o que é que está ali no topo? O que é que todo mundo está lendo? O que é que está sendo falado? Então, acompanha que isso vem caminhando, acho que para todo mundo de uma forma igual. Teve até um caso hoje muito engraçado que a gente recebeu torturado e aí o pessoal pega a torturada e coloca ali perto do caixa. Aí eu digo, gente, vamos colocar esse livro aqui, só se a gente tiver recebido assim 50 títulos, 60 dele, porque a gente recebe assim 20. Aí vocês colocam aqui no caixa, com 3 dias, aí eu digo, e aí, torturado, tem uma cliente ali querendo. Acabou. Então eu acho que a É, gente acaba por acompanhando esse mercado de uma forma bem é o tipo de igualitária, livro sabe? é o tipo do livro atual que não precisa de um empurrão para vender, né? As Não, pessoas vão de atrás forma dele. alguma. De forma alguma. É, E aí você coloca ele na vitrine, você impulsiona mais ainda, né? Engraçado, recentemente eu tive uma cliente aqui e ela falou que ela é do Rio de Janeiro, está aqui passando esse período de pandemia, porque ela é daqui de Recife. E ela procurou torturado aqui em Recife, não achou, ela não veio até nós perguntar se a gente tinha. E ela comprou lá do Rio de Janeiro. E veja, pagou R$ 101 de frete. E aí, quando ela chegou aqui depois, ela viu o livro aqui com a gente e falou: Poxa, eu não acredito que vocês tenham um livro. Eu comprei esse livro. E aí, isso até volta para aquela nossa pergunta do início, né? Se uma das nossas dificuldades era o frete. E isso é um exemplo muito claro de que quando a gente está em dois extremos, o frete acaba aqui pesando, mas eu acho que se o cliente almeja muito aquilo, ele não vai deixar de comprar, né? vocês já se programavam para digitalizar? Você falou do e-commerce, você Isso. falou dessas coisas, mas, por exemplo, um negócio que eu achei muito interessante na live que a Silvana fez foi que eles aceleraram de 6 meses para 7 dias o processo de vender na internet. Como que foi isso aí para vocês? Assim, eu acho que os pequenos, se a gente sentar, várias empresas, sejam elas de qual ramo for, eu acho que a dificuldade é para todos nesse sentido, né? Lógico que a gente via que o futuro era o digital, que todas as empresas a longo prazo iam ter que se adequar a essa realidade. Mas o que a gente esperava que acontecesse em 5, 6 anos aconteceu assim. Amanhã a gente fecha lockdown e aí ou você fecha as portas ou você vai trabalhar com o digital. E foi bem isso para a gente, né? Nós tínhamos alguns processos para trabalhar internamente, de sistema, que aí quando a gente vai mudando para um sistema mais robusto e tudo mais, demanda um pouco de pequenas empresas. A gente tem quantidade de funcionários limitadas. E aí, quando veio
mais um processo totalmente novo, que a gente não tem experiência, foi bem complicado, né? A gente ainda não tem e-commerce hoje, a gente está caminhando, acredito que em 2, 3 meses a gente consiga estar soltando. E aí hoje a gente faz esse atendimento via WhatsApp ou Instagram, né? A gente tem melhorado bastante o nosso engajamento, a nossa atuação nas redes sociais, estar mais presente, divulgar nossos produtos, porque o que é que a gente notou? Antes, o nosso cliente, eu acho que a gente tinha dois perfis de cliente. A gente tinha o cliente que comprava no digital e a gente tinha o cliente que vinha para cá presencialmente e comprava. Então, o digital, ele não ficava muito conosco, ele ia para os marketplaces, para os maiores, que já estavam no digital há um certo tempo, já tinha essa solidez. E as pessoas, a gente atendia mais presencial. Hoje em dia, mesmo com a reabertura, o que é que eu enxergo? Que a gente continua com vendas online fortes, com essa procura da compra digital, sabe? Então, assim, apesar de estarmos abertos, apesar de poder vir aqui, a gente tem ainda um número grande de clientes que compram digitalmente, que falam com a gente, que pedem indicação, que todo dia a gente se programa para aquela entrega do dia. Então, eu acho que isso não vai mais deixar de ser uma realidade. Bacana. Eu tô rindo igual um bobo, é que meu filho entrou na Sim. live aí. Aí eu tava vendo. Ah, quem é o Ah. Gilberto? Não, o Gilberto é meu pai, deve ser meu pai. É o Juan Perol. Ah, um abraço, É, Luan. o Eduardo Cunha, acho que está na live também, ele fez uma muito boa. E o Iris Borges também está na live. E ele vai estar na live sobre o Centro-Oeste, tá? Então, Prazer pra bem-vindo aí. É gente, né? porque não é todo mundo que eu conheço, aí estão me dando as dicas aqui Sim, no sim, sim, WhatsApp. sim, sim. É Ah, bom Juan porque Silva a Perol, meu gente filho. acaba se conhecendo, né? Tendo a oportunidade de trocar ideias e quem sabe a partir daqui até afunilar esse relacionamento e se unir mais, né? Eu sinto que a gente do Nordeste ainda está um pouco afastado. Acho que a gente não tem associações aqui, então isso acaba por afastar um pouco a gente. A gente não tem esse convívio tão forte. Então, acho que essa Sim, live é uma e oportunidade. é muito bacana esse trabalho da NL de aproximação com os Sim, livreiros, né? sim, Tipo, sim. ver o que está passando, ver de repente, o que funciona numa livraria no Sul pode ajudar muito numa no Norte. Vamos Com trocar certeza. ideia, vamos conversar, Troca de vamos fazer. experiências é algo que não se ensina, né? É algo que é Sim. muito valioso demais. A gente tem um roteirinho aqui, mas aparecendo pergunta a gente pula. As Sim, convenções nacionais estão fazendo falta. Iris Borges. demais. Ah, é o Iris que vai fazer a próxima live. Mas eu vi um caso muito interessante que aconteceu no Rio de Janeiro, que fizeram um Instagram que chama Livrarias Cariocas. Sim, São 8 ou 9 livrarias que se uniram para fazer um Instagram único. Eles já saíram na Veja, ele já teve depoimento do Paulo Betti e do Gregório do Vivier. Você acha que seria possível no Nordeste algo parecido? Não só no mesmo estado, mas tipo, vocês se sim. unirem e vão falar assim, vamos divulgar todo mundo aqui do Nordeste junto. Eu acho, eu de verdade nunca tinha parado para pensar o quanto isso seria valioso para a gente. E aí, depois do convite para a live, que eu comecei a ler, comecei a entender o trabalho da NL, comecei a ver esses exemplos, eu vi que isso seria de grande valia para a gente se unir e trabalhar nesse sentido, né? Hoje eu não vejo nenhum movimento nesse sentido, mas eu acho que aqui fica um convite, né, para caso alguém venha aí nos assistir, de que acho que seria uma parceria muito interessante para a gente, até para a gente fazer essas reuniões de troca de experiência, porque estamos todos no mesmo barco agora, né? Acredito que até quem era digital sofreu um pouco as consequências dessa pandemia, então eu acho que seria de muita valia para a gente poder ter essa troca, poder conversar sobre as nossas dificuldades, as nossas necessidades, o que está dando certo para um, o que não está. Até porque nós precisamos nos fortalecer nesse momento e dentro de todos os assuntos polêmicos aí que vem pela frente,
Acho que essa necessidade fica cada vez mais necessária, né? Ó, tem Então, uma pergunta aqui que eu sim, voltei, que eu tinha pulado. Vamos ler. O que vocês estão fazendo para se preparar com esses grandes players chegando mais próximo? tá. Livro presente, estamos em Maceió. Ó, livro presente é uma que pode se juntar a vocês. Vive presente, vamos Muito legal, conversar depois aí da live, então. Gilberto. Muito legal a união delas, fortalece. Gente, então, ó, por acaso a gente chegando aqui, quem a Livraria do Nordeste que estiver vendo isso, entre em contato com a Livraria Praça da Casa Sim, Forte. Quem sabe a gente não sim. cria uma liga, alguma coisa para vocês se unirem. Exatamente, exatamente. Fazer uns encontros aí para a gente trocar, acho que seria muito legal. Então, É, é, sobre a pergunta, não é isso? isso. Pronto, sobre a pergunta. O que é que a Livraria da Praça busca de diferencial em confronto a todas essas dificuldades que as livrarias vêm sofrendo, que o livro vem perdendo, né? A gente já vinha perdendo um pouco de espaço, a gente já tinha esse movimento de valorização do local, porque a gente vinha perdendo um pouco de espaço. Então, a gente precisou se reinventar, como todos, eu acredito. E aí a gente incluiu outros setores aqui na nossa livraria. Nós temos um público muito forte, que é o público infantil. Então, a gente sempre tinha muitos eventos infantis. Isso agregava muito valor para a gente. Por conta da pandemia também, a gente teve que dar uma parada, mas nós temos uma livraria infantil e uma brinquedoteca. Além dos livros, a gente tem brinquedo, que é muito forte. E uma papelaria, que é voltado para a linha mais artística e profissional. Nós temos a linha escolar também, então a gente consegue atender bem tanto a linha escolar, tanto a linha artística, mas o nosso foco maior é a linha artística e profissional. A gente tem uma gráfica rápida, a gente tem um café que a gente consegue atender todos os horários do dia, tanto café da manhã, almoço e jantar. Então, a gente pegou a nossa livraria e pegou outros serviços e outros produtos que se complementam. A ideia é que o cliente venha aqui e consiga passar o dia inteiro aqui com a gente, consiga atender as suas necessidades dos seus filhos e do que seja, e ter todos os serviços que se complementam. Ah, é uma impressão, é uma digitalização, é um café, é uma reunião. Então, nosso café tem tomada, tem Wi-Fi. Então, a ideia é que você chegue aqui de manhã e passe o dia com a gente. E aí você encontre vários serviços e vários produtos que se Isso que é a complementam. experiência literária completa, né? Exatamente. E aí passando por todos os setores, né? Uma coisa que a gente aumentou também nessa pandemia foi a nossa linha de informática, né? Acho que todo mundo tem buscado muito esses produtos, todo mundo em home office, todo mundo em casa, aulas. Então a gente aumentou nossa linha de informática. Então a gente saiu agregando outros produtos à livraria, mas produtos que se complementem. Tá. Então, Revista Praça. O primeiro post que eu fiz da Livraria da Praça, eu peguei as fotos da Revista Praça, cara. ah, Porque é uma é louco, eu conheço a parceira. Rayane, mas eu não sabia que ela estava nessa livraria. E aí foi que a gente se achou de novo. É exato, a Ó, gente Revista conheceu Praça. em outra livraria. A A revista Livraria da Praça é uma Praça, parceira. a Livraria da Praça tem uma diversidade muito boa de livros, realmente sempre antenada com as tendências. E embora funcione também no digital, é uma delícia ir até lá folhear livros e tomar um café. O Ousado Obrigada. 22.f, muito interessante. Bem-vindo, Davi, Davi é da Leitura do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Carol, minha cunhada. Me deram um recado aqui, gente. A Iris, que é a escritora de livros infantis, ela é de Brasília, ela está na live também, tá? Então, Ah, que obrigado, Iris. legal. Obrigada, Iris. Eu tô vendo aqui como. Ah, tem mais uma pergunta aqui, eu acho. Cadê? Sim, muito Qual o tamanho da sua loja? Bem completa. Você viu Nós pergunta? temos. Tá. Hoje nós temos 400 metros quadrados. Então, assim, às vezes eu digo pro. Na verdade, a gente briga por espaço aqui. Quando chega produto, a gente. Meu Deus, daqui um dia a gente vai estar colocando o livro no teto,
bloco de papel no teto, porque não tem mais espaço. Pô no Aí, teto, não tem problema. Calma, que a gente dá um jeitinho. Aí as caixas vão chegando, a gente vai abrindo, vai tirando, vai colocando na prateleira. Quando vê, a gente consegue. Mas assim, é grande, mas como a gente tem muitos setores e nosso administrativo fica aqui também, então nosso estoque fica aqui, nosso financeiro, então assim, acaba que a gente poderia ser maior, mas eu fico dizendo também que quanto mais a gente crescer, mais espaço a gente vai querer. Sim, por serem grande, por terem toda essa experiência literária da pessoa poder passar um dia, tem tomada, tem. Vocês sentiram muito a pandemia, né? Porque Muito, vocês tinham muito contato direto com o leitor. muito, muito. A gente já tinha um roteiro. Toda semana a gente tinha evento aqui. A gente tinha lançamento de livro, a gente tinha evento infantil, a gente tinha contação de história. E assim, quando a gente. Pronto, diariamente nós recebemos clientes aqui perguntando: Ó, e aí, sábado tem evento? Domingo tem evento? Porque nós temos um contato diário com os nossos clientes, né? É bem aquilo de chegar de manhã, abrir a porta e dar bom dia ao cliente, saber o nome do cliente, porque realmente as pessoas vêm e passam o dia conosco. Então, assim, sempre que não seja, que realmente fica com aperto, porque eu acho que o nosso funcionamento é muito presencial, né? Então, se Eu tô me readaptar perdendo aqui, mas. nas perguntas, né? Se readaptar, É, mas a gente tem sentido muito a falta, né? Eu lembro perfeitamente de quando a gente voltou depois de um lockdown e uma criança chegou aqui e encontrou uma das nossas livreiras e foi abraçar ela assim, tia Mel, que saudade de você! E foi abraçar ela. E aí a gente ficou, e aí? Abraça, não abraça? E aí a gente foi abraça, não lá abraça. explicar de que não pode nesse momento. Então, assim, o nosso contato era muito grande. E a gente está se readequando diariamente a isso, a essa nova realidade. Ó, vamos ler. Como funciona. Carol, parabéns, obrigado, Carol. Como funciona a loja hoje as vendas escolares em sua loja? Qual a representação delas dentro do seu faturamento bruto no ano? Deixa eu só ler a outra aqui, porque vai perder. Tá. A Nath da Catavento. Leitor temos no país, vejo que há espaço para todo mundo. Perfeito. Se o Sim, sim. mercado se unir, seria algo bem interessante, ainda fortalece a categoria. Nath, fechadaço com você. Pode responder o tamanho da sua loja, você respondeu, né? A porcentagem dos livros escolares. Hoje nós não trabalhamos com livros didáticos. Caramba! Não trabalhamos com livros didáticos. Foi uma opção que a gente fez. A gente tem livros paradidáticos, mas livros didáticos não. Nós temos material escolar, né? Material de papelaria. Então, assim, nós conseguimos. Então, no período, nós estamos num lugar que tem escolas ao redor. Então, diariamente, nós atendemos clientes que vêm com filho, ou até mesmo o próprio adolescente vem comprar uma caneta, uma borracha, um caderno. Mas o foco maior da nossa papelaria é o lado artístico e profissional. São para pessoas que gostam de pintar, para pessoas que desenham, que estão procurando esses produtos mais profissionais. Mas a gente não deixa de atender o público escolar, mas na papelaria ou na livraria. Vamos lá, não tem como unir com uma taxação injusta do governo. A gente vai tocar nesse assunto aqui. Sim. Se alguém até tiver curiosidade, tem uma live salva no Delivery, que a gente conversou com uma advogada sobre isso, mas a gente vai tocar no assunto aqui. André Senadeco, por que o Brasil ainda não temos a prestação de serviço de impressão sob demanda nas livrarias? Putz, porque, cara, é opinião minha, porque a gente já tem tanta coisa que a gente ainda está atrasado que eu acho que isso daí vai demorar um pouco mais ainda. Livro presente. As editoras estão fazendo um trabalho muito forte com os didáticos já dentro das escolas. Essa pode ser um dos motivos que... Exato. É um dos motivos pelo quais a gente não trabalha, né? Eu venho de uma experiência em outra livraria que é muito forte no mercado desses livros escolares e, assim, é uma dor de cabeça grande, porque
Quando chega assim, dia 20 de janeiro, acho que as editoras não se preparam e a demanda é muito grande para entrega e eles não conseguem entregar a quantidade que vende, é bem complicado. Fora que a gente vem notando uma diminuição grande ano a ano por esse trabalho que as editoras já vêm fazendo dentro dos próprios colégios. Então, Ah, por esses e bacana. outros motivos, nós optamos não trabalhar com esse tipo de produto. Gente, eu vou tentar responder a todo mundo, mas é que às vezes passa. Mas, por exemplo, eu perdi uma aqui e o Tonico falou: Ó, eu fiz uma pergunta e não viu. Vamos lá. Qual o Tá, trabalho que a livraria faz com os autores locais? muito, muito legal. Diariamente, eu converso com o pessoal, os meus livreiros, né, sobre isso. Assim, já é muito certo de que nós queremos valorizar nossos autores locais. É tanto que dentro do nosso calendário de eventos nós sempre temos lançamentos de livros, né? E aí a gente cede o nosso espaço, não é cobrado nenhum valor para que os autores locais venham aqui e lancem seus livros. É de nosso total interesse isso. E aí a gente Bacana. vende o livro dele aqui também, né? Ele faz emissão de nota fiscal e vende o livro aqui. Mas a gente tem um trabalho bem legal com os autores locais aqui. Estamos abertos. Quem quiser lançar livro, fala com a gente que a gente se organiza assim que tudo puder voltar ao normal, né? Ó, o Gilberto falou, a cadeia do livro está sendo quebrada, né? Eu acredito que é esse negócio de vender na escola. Sim. A Silvana até falou da Lei 10.753 do artigo 5º, o papel de cada um no mercado editorial, achei bem bacana. Lupix. O podcast de livro vem crescendo muito. Saiu recentemente na Folha de São Paulo. Editoras atravessando as livrarias, é sobre isso. Isso. Ó, o Vamos Ler é o Tonico. A minha livraria fechou em São Paulo basicamente porque não quisemos vender para os diretores escolares e por isso acho que ajudou a fechar muito livraria no Brasil. Caramba! Eu acredito que para essas livrarias que sejam voltadas para livros didáticos, a realidade aqui no Brasil é bem difícil, né? Porque, de fato, eu acredito que 60% das escolas já têm um trabalho direto com editoras. Então, eu acho que a tendência é que no futuro bem breve, porque acho que a gente continua com paradidático, as livrarias, mas o livro didático em si acho que vai ficar a cargo das escolas mesmo. É, cada um no seu quadrado isso não acontece, né? Mas tudo bem. Uma curiosidade. Eu sei que vocês já têm metadados, essas coisas, mas você acha que no Nordeste isso sofre uma resistência? Porque, assim, eu vou ser bem sincero. Sim, Eu acho assim, quando você vai fazer alguma coisa, você tem que pedir ajuda das pessoas que você acha que vão te ajudar muito. Eu pedi ajuda do Eduardo Cunha sobre sim. dados e essas coisas. Ele falou que não tem muito dado, né? Você acha que tem uma resistência das livrarias em relação à tecnologia de dados? Sim. Eu acho, Cadu, que como antes da pandemia, pelo menos as livrarias mais locais aqui da minha cidade, aqui da minha região, elas não estavam tanto no digital. Então, essa informação não era uma necessidade, sabe? Eu acho que a partir de agora, vindo essa necessidade do digital, vindo essa necessidade de e-commerce, e aí está dentro desse novo mundo, onde os dados são extremamente importantes. Eu acho que a partir de agora, nós vamos ter que começar a olhar para esse lado, sabe? Eu acho que antes era mais por não ter a necessidade. Como éramos mais físicos, então não tinha essa necessidade. A partir de agora, eu acho que a gente vai começar a entrar nisso, né? Como eu te falei, eu tenho um diretor que é muito voltado para a tecnologia. Então, nosso Aí e-commerce facilita. está todo sendo implantado através do metadados. Ele pega dados e vai lançando os dados no nosso e-commerce, né? Antes a gente fazia esse trabalho manual, ia lá, cadastrava o título, cadastrava a descrição, dizia qual era a família dele. E aí, esse meu diretor trouxe essa tecnologia de conseguir buscar os dados e já ir tudo para lá. E é uma benção, viu? Quando todo mundo se atentar a isso, com certeza, eu acho de verdade que a gente estava um pouco atrás. E aí agora, com o digital, acho que vai ser uma necessidade. Ó, Marilu Daniele, eu não tenho dúvida que essa live será muito acessada, excelente nível, parabéns.
Ó, Tá. vindo de você, eu fico muito feliz, porque quando veio o Que convite honra. e eu olhei quem já tinha falado, eu falei, mano, que responsa, né? Peso Botaram grande, Marcos né? Teles, Gerson Ramos, botaram só a fera e me chamaram. Eu falei, putz, tem que. Gilberto, sem falar no sistema que as escolas adotam. Sim. Vamos ler. O que a NL poderia fazer pelas livrarias nesse mercado escolar? Essa pergunta a gente vai passar para a NL e quem sabe eles não fazem um post É, eu ia dizer explicando. isso, seria bom post, né? Nesse sentido. Acho que a Porque gente pode eu não sou a indicar, né? pessoa apta a responder pela NL por isso, mas a gente passa a pergunta para eles e eles postam sim. Jean, trata-se. Perdi. Trata-se de um trabalho dos divulgadores das editoras didáticas. Sim, a gente sabe que tem esse trabalho deles irem. Trabalho dos divulgadores, não entendi. Não entendi essa pergunta. Na verdade, não é uma pergunta. O Jean está fazendo uma afirmação de que o lance Seria das mais fácil, editoras né? venderem para as escolas é porque tem o divulgador que vai na escola. Sim, sim. Se passou alguma pergunta, repete que eu faço, tá, Repete que a gente? gente dá uma lida aqui. Tem alguma aí, Rayane? Não, eu acho que a gente conseguiu bater todas Matar aqui. tudo. Que Mas, mais? ó, manda mais que a gente quer matar o que vier. É, Rayane, a Amazon te afeta diretamente? Vamos falar, vamos tocar no vamos assunto que lá. todo mundo tá querendo saber. Veja só, eu costumo dizer aqui que o nosso único diferencial para todas as plataformas digitais é o atendimento, né? É a experiência do cliente aqui dentro. Preço, a gente jamais vai conseguir concorrer. Às vezes, frete, se for para fora, também não vamos conseguir combater. E aí, o nosso único diferencial é a experiência, é o contato, é de você chegar aqui, poder trocar uma ideia com o livreiro, é você chegar aqui e dizer assim, ó, tô a fim de ler terror, mas eu nunca li terror, não sei qual livro, o que é que você me indica? E aí você vai trocar a ideia. Uma coisa bem legal que a gente faz aqui na livraria é colocar uns recadinhos, que são os comentários dos livreiros nas nossas prateleiras. Então, você anda na nossa livraria e vai lendo os recadinhos. E são os comentários à mão dos nossos próprios livreiros, né? E aí você pode Que trocar bacana, né? experiências com eles, tomar um café aqui. Mas é assim, por vezes, eu encontro clientes que fazem essa comparação. Ah, quanto é esse livro aqui? R$ 44,90. Tá, só um minutinho. E aí ele vai lá na Amazon, na minha cara, Cara, vê o valor ó, e diz, se tá alguém muito não obrigada. viu, se alguém não viu, se alguém não viu, é exatamente sobre isso. Vai na live que o Eduardo Cunha fez com o Daniel, tá? Porque eu vi as lives todas e o Daniel Tá cita esse afiadíssimo. exemplo, ele fala da Coca-Cola. Ele fala assim, quando você tá no McDonald's, você pede a Coca-Cola a R$ 8, você não fala pro cara assim, putz, mas no mercado é 4, eu vou pegar o hambúrguer aqui Sim, e vou pegar a Coca no... Ninguém faz isso. sim, Então, no sim, Brasil, sim. a gente não valoriza o livro como ele deveria ser valorizado. Exato, exato. Pergunta, trabalho dos divulgadores... Ah, já foi. Eduardo Cunha, como é feita a curadoria dos livros que entram na sua loja, Rayane? Então, nós temos um espaço, nós gostaríamos de ter um espaço muito maior do que a gente tem hoje, reservado para livros, né? Por nossa diversidade de setores e de produtos. A gente tem que escalonar, lógico que a ideia é que livro seja a maior parte aqui, mas a gente tem que dividir bem. Então, eu tenho livreiros que gostam de setores específicos, atendem a todos, mas gostam de setores específicos. Então, eles fazem individualmente essa curadoria, mas a gente Ah, trabalha muito legal. voltado para o cliente. Então, assim, se um cliente vem aqui, procura um livro e não encontra, a gente anota esse livro. Tudo que é procurado e não é encontrado, a gente anota. Então, todos os nossos pedidos, todas as nossas compras são feitas com base no cliente, tá? Então, um livro que tem crescido bastante aqui, a busca, né? São livros sobre tarô, por exemplo. Caramba. E era algo que a gente não trabalhava. E eu não tinha ninguém especializado, né? Ninguém que lesse sobre.
na minha equipe. E aí a gente começou a estudar e a ouvir o cliente. Quando o cliente vinha aqui procurar, a gente conversava com ele e perguntava, mas o que é que você já leu, o que é que você indica? E a gente anotava e a gente começou a trabalhar dessa forma e tem dado certo. A gente tem recebido muitos elogios do nosso acervo hoje, mas eu acredito que é meio a meio. Uma parte são nossos livreiros e a outra parte é porque todos os nossos produtos, todas as nossas compras são feitas com base na busca dos clientes aqui. Tudo a gente anota. Marilu, para vocês dois, qual o maior aprendizado desse último ano? Para você, Rayane, qual foi? Para mim, eu acredito que foi empatia, né? Eu acho que a gente voltou para casa e, ao mesmo tempo, enquanto profissional, a gente não pôde parar. E aí eu tive que gerir essa equipe, né, para estar trabalhando e estar com medo, estar sob minha responsabilidade, o transporte, ou muitas vezes estar trabalhando de casa, e estar com o filho, estar com o marido, ter a casa para cuidar. Então, eu acho que esse período foi muito de se colocar no lugar do outro, entender a situação que o outro está. E até para conseguir fazer com que as coisas não parassem, né? Mas sempre tendo que entender o lugar do outro. Acho que para mim foi muito isso. Então, para mim, no mercado editorial, profissionalmente falando, foi assim. Antigamente, muitas eram assim. Ah, mano, pô, tem que fazer um Instagram. O Instagram, cara, a rede social da editora, teria que ser feito pelo gerente, pelo presidente da livraria, porque é uma coisa muito importante. E todo mundo pega aquele cara que, putz, dá para ele fazer. E não é assim. E eu acho que serviu para isso, para darem valor à rede social, a Instagram. Eu não estou falando mal de ninguém, mas teve um caso de uma livraria que estava... a livraria pode fechar, não sei o quê. E aí a livraria, com mais de 30 anos de mercado, resolveu, em fevereiro desse ano, criar um Instagram. Mano, onde que ela estava nesses 30 anos antes? Exato. Que não os 30, né? Mas desde que surgiu o Instagram, onde que ela estava? Acho que mudou nossa concepção de tempo, né? Mudou muito Sim, e nossa o lado concepção de tempo. pessoal foi assim, escrachou na cara de todo mundo que a gente não tem o controle de nada. Não. Porque as pessoas falam assim, nossa, mas eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Eu falei, mas a gente nunca soube, cara. Verdade. A gente nunca soube. A gente tinha a impressão de ter o controle da vida, mas não tinha. Antônio Bicciati, gerente da Planeta, boa noite. Boa noite, Antônio. Vamos ler. Como vamos criar leitores se ao menos eles buscam os livros ou frequentam uma livraria? Vender os livros escolares em uma livraria não seria uma forma de melhorar a relação do aluno com o livro? Certeza, né? Seria, só que o papo aqui era o seguinte, é que quem estava fazendo isso não era a livraria, era a editora. Sim. Não Então, tem como você concorrer, uma ideia né? boa, mas... não tem como você concorrer, porque você vai estar concorrendo diretamente com o colégio, né? O colégio já diz assim, ó, você paga aqui e recebe tudo em casa no dia tal. Então, ele já fechou aquilo com a editora. Então, é bem complicado André, concorrer com isso. As editoras concedem descontos absurdos para a Amazon. Isso compromete o pequeno, médio e até mesmo o grande livreiro. André, tem um livro que chama Contra a Amazon. E o cara que escreveu é da editora Elefante, se eu não me engano. E ele fala que ele encontrou o livro dele mais barato na Amazon do que ele vendia e ele não dava o desconto. Tem casos que as editoras dão desconto e tem casos que o objetivo da Amazon é queimar o livro por R$10 para amanhã ou depois, para ter o seu cadastro e, tipo, amanhã você comprar a geladeira com eles. Então, não estou dizendo que tem, que nunca, mas muitas vezes a Amazon tira do bolso dela porque o negócio dela não é livro. O negócio dela com o livro é o cadastro. Vamos ler. A mesma coisa acontece com os museus. Rafael Bispo, o comércio dos livros didáticos vem se fechando a cada ano que passa, mas enquanto tiver clientes procurando nas livrarias, vale a pena investir e atender o cliente. Rayane, fala sobre. Eu acho que é basicamente isso que eu tinha falado, né? É difícil concorrer com o colégio porque o aluno já está lá e, querendo ou não, as pessoas buscam muito comodidade, né?
para a gente tem sido bem estressante esse relacionamento com as editoras, porque você chega a meados de janeiro e muito livro não tem mais. E aí o cliente está batendo aqui na tua porta querendo comprar. Mas é como se as editoras não se programassem para esse volume. Enquanto o colégio está lá dizendo, ó, você fecha comigo e dia tal está entregue na sua casa. Então, nós optamos por não trabalhar. Eu já trabalhei como coordenador de livraria, as margens são menores, né? E muitas vezes as escolas adotam sem falar com a editora e sem nem saber se o livro está em catálogo também. Tem isso também. Os caras adotam um livro que, tipo, o filho da professora leu e gostou, vamos adotar. E quando você vai ver, o livro está fora de catálogo. E não tem, exatamente. Vamos ler. Acho que as editoras precisam ajudar a construir... Ai, cacete. Perdi. Aqui, ó. Acho que as editoras precisam ajudar a construir mais leitores, ao invés de só publicar para os mesmos. O que as editoras fazem para criar novos leitores? E o que vocês fazem para criar novos leitores? O que vocês fazem, Rayane? Hoje em dia, eu acho que nós conseguimos trazer muitos leitores, até crianças, né? Construir um leitor infantil através dos nossos eventos, que muitas vezes não são só contação de história. E quando são também, busca o interesse da criança dizer, gostei muito desse livro, mãe, eu quero esse livro. E estar presente numa livraria. Então, vai despertando esse interesse, né? Lógico que o papel dos pais é fundamental, mas eu acho que nossos eventos têm um peso grande nisso, de trazer o infantil ou o adulto até para aqui dentro e despertar esse interesse, descobrir esse mundo. Não sendo palavrão, não sendo fake news, eu tô lendo tudo aqui que eu vi. Tem coisa que pode ser passada. Sim. Queria que tivesse álcool nas livrarias ao invés de só café. Vou falar. Nós temos uma adega aqui com mais de 300 copos. Resolvido! E temos drinks também. Então, já tá resolvido. O perfil é o Lupix. Aí, já tem lá álcool. Você pode ir lá que tem. Já está resolvido. Rafael Bispo, muito legal esse contato com os clientes, possibilitando a melhora do acervo. Sim. Tem dado Eduardo Cunha é os caras dos números aqui, ó, ele vai agregar muito na nossa live. Tarô e Esoterismo foram vendidos 446 títulos diferentes nas livrarias na última semana. Eu acho que até como é que fala? A falta, o medo da situação tá fazendo isso, cara. Verdade. Interessante. O Antônio da Planeta quer conhecer a sua livraria. Que bom. Eu vou aguardar todos aqui com muito prazer para apresentar. Realmente, eu acredito que a gente tem um modelo bem diferente. Antônio, se você for de Brasília, dirigindo a Brasília, eu vou com você. O Antônio tem uma Brasília top. Paca preta, inclusive. Fica o convite já. Cadu já sabe o caminho direitinho daqui, né, Cadu? Então, tô indo aí. O que esperar? Perguntou se nós temos feito eventos online. Não, Mari. Como esse meio digital foi um desafio muito grande para a gente de atender ao público, né, de vender, de fazer conteúdo dos nossos produtos, nós nunca fizemos. Eu acho que fica até uma possibilidade para a gente tentar, né? Mas a gente não tem feito. Se você viu algum exemplo, me mande. Eu acho que esse loop é evento. Eu acho que esse loop é amigo seu, Rayane. Quem será? Não sei. Depois eu vou olhar o perfil. Depois eu vou hackear esse maluco, vou stalkear esse cara. Vou salvar aqui, depois eu vou. Eu conversei hoje durante o dia, com algumas livrarias do Nordeste para saber, né? Tipo, o que você tá... Alguns dados, eu não vou citar nome de ninguém, alguns dados. Teve gente que me falou que teve livraria que trabalha só com distribuidora, teve livraria que trabalha só com editora, a maioria das livrarias faz um mix entre os dois. Teve gente que me falou que o prazo de entrega aumentou em até 30% por causa da pandemia, tudo.
teve gente que falou que a maior dificuldade é porque, como não está abrindo domingo, domingo era o dia de maior movimento que ele tinha. E como recente, não sei como é que está agora, varia de estado para estado também. Então, teve gente que falou que a maior dificuldade é competir com os grandes, como a Amazon, faziam eventos semanais que passaram a ser online, tá? E essa, por exemplo, ela trabalha com mais distribuidora do que editora. Uhum. Uma coisa muito interessante que falaram aqui, ó, teve frete que chegou a R$ 40, mas você já deu exemplo aí de um de 110, né? Sim. A maioria não era forte online e tomou a pancada e falou assim, foi o... Não o planejamento, o Covid veio e deu o planejamento para todo mundo. Vamos todo mundo ficar online. Exatamente. A gente não teve opção. Como que foi a relação com editoras durante esse período? Porque, assim, a gente tem que entender um pouco de cada, né? Tipo, porque foi fácil de negociar, porque teve lugares que você precisa negociar. Falou, putz, eu preciso de um prazo maior, você consegue parcelar isso? E aí que nessa hora que a gente vê o que é parceria e o que não é parceria. Exatamente. É bem isso, sabe, Cadu? A gente tenta formar uma parceria. E lógico que na pandemia a gente vinha num ritmo normal e foi bem rápido essa questão do fechamento, né? Pernambuco, eu acho que teve diante de outros estados, se pronunciou mais rápido em relação ao fechamento. E aí a gente teve que negociar, tá? Nós tivemos... nós conseguimos algumas renegociações e, assim, não foi um problema pra gente, tá? Mas eu acho que é fruto do que a gente tenta construir no dia a dia, né? É isso que eu te digo. A gente tenta valorizar as editoras, a gente tenta ter um relacionamento. Hoje em dia a gente trabalha com a grande maioria com consignação. Eu acho que isso ajuda muito as livrarias. E teve editora que a gente até conseguiu um percentual de desconto maior nesse período. Então, nós temos, como citar, boas situações que aconteceram nesse período. Agora, de fato, o prazo de entrega aumentou. A gente tem tido aumentos elevadíssimos nos produtos e com o livro não foi diferente, né? Constantemente a gente está fazendo alteração de valores aqui. Se antes a gente tinha ajustes anuais de R$2, R$3 em livros, a gente chegou a ter títulos que tiveram aumento de R$30. Caramba. Então, eu vejo que isso tem impactado muito nossos clientes quando chegam aqui e nós, enquanto funcionários, livreiros, né? De pegar um livro que a gente sabe que ano passado a gente vendia por R$30 e agora o livro está R$62,90. Então, isso eu acho que devem ser citados também. E é aquele lance, né? Vai passar. E aí, quem te estendeu a mão nesse momento é o cara que, quando passar, vai ter um espaço bacaninha na sua livraria, vai ter uma vitrine, vai ter o... Posso te mandar? Pode mandar, tá tranquilo. Tem pergunta aqui do Tunico. O Tunico tá ajudando pra caramba na live. Tá falando... A Amazon é o de menos. O pior está por ver as editoras querendo achar mercado e vendendo direto ao cliente final com descontos iguais. Ou até piores aos clientes finais. Já estamos vendo isso em São Paulo. Para equilibrar, Tonico de novo, para equilibrar o seu financeiro por ter dado muito desconto, a Amazon... para equilibrar o seu financeiro por ter dado muito desconto à Amazon, espere, está chegando esta fase. Nath da Catavento. Infelizmente, ter a galera que agrega na live é a melhor coisa do mundo. Infelizmente, o setor logístico brasileiro é ineficaz e faz com que a operação como um todo seja prejudicada. É o famoso custo Brasil, né?
Brasil. Quando você encara um frete que ultrapassa o valor do produto, né? Eu acho que para o consumidor final, para o cliente, não fica interessante. E aí ele acaba tentando recorrer a outros meios. Né? Deixa eu ver. O Que que horas você acha da temos? lei? São 8h25. O que você acha da lei da taxação? Desse projeto de taxação do Paulo Guedes? Você não precisa falar sobre a lei, nada disso. Sim, sim, Mas dá a sim, sua sim. opinião. Tem até o dizer aí, né, que apenas rico lê. Hoje a Tô gente milionário. vive. Verdade, eu tô vendo aí que você tá bem, hein, Cadu? Hoje a gente tem um problema muito grande no Brasil de educação, né? E eu acho que é de grande concordância por todos de que a evolução enquanto sociedade, enquanto país, vem do acesso à informação, do acesso à educação. A gente tem um ensino medíocre e eu acho que se hoje nós já temos uma sociedade que está perdendo esse contato com os livros, se tornar um objeto exclusivamente para os ricos, eu acho que a gente tende a caminhar cada vez para uma solução mais longa, uma solução mais difícil dessa educação de qualidade aqui, né? Então, eu não consigo enxergar como a gente vai aumentar o público leitor no Brasil, se a gente tiver um bem que é um bem para a classe social média alta. Então, Sim, o que eu é acho, bem. Uhum, além da taxação, eu acho que isso eu tô falando a gente, eu me incluo todo mundo. A gente de livro, não precisa ninguém ficar bravo com isso, não. A gente de livro, a gente chove no molhado. A gente fala para as mesmas pessoas sempre. A gente fala para o cara que tem o livro assim, a gente fala para o cara que gosta de ler. O que a gente faz de diferente para chegar em quem não lê? Tá? Faz um sim, testezinho. No meu Instagram, nos dois meus Instagrams, aparece coisa de livro pra caramba, muito, sim, muito. Aí você pensa assim, nossa, todo mundo lê. Pega o Instagram de um conhecido seu, que eu já fiz esse teste, que não gosta de ler, e dá uma passada no feed, ou no Instagram, no Facebook. Tem muita gente que a gente não alcança. E aí o que verdade. acontece? Não é ruim isso. Não é ruim, porque ruim seria assim, nossa, mercado editorial, não sei número, estou chutando. Mercado Sim, editorial cresceu 10%. O que a gente pode fazer? Aí você vai olhar e fala, não pode fazer nada, 90% do pessoal já lê. Aqui não, eu falo assim, pô, o mercado editorial cresceu 10%. O que a gente pode fazer? Mano, a gente tem um território gigante para sim. invadir, para ir. É Como é tipo que a o gente vai vendedor que atacar, chegou. né? Sim, é tipo o vendedor que chegou naquela tribo e falou assim, cara, ele foi vender chinelo, chegou lá, ligou para a fábrica e falou, me traz de volta, ninguém usa chinelo, eu não vou vender aqui. Aí foi um outro Sim, vendedor e falou assim, cara, manda o estoque todo, ninguém usa chinelo, vamos vender chinelo aqui. Então é isso, a gente junto tem que pensar em meios de chegar na galera que a gente não chega. verdade. Fica a reflexão, né? E não tô. Acho Eu que. bando. Não, eu também não. Eu fico pensando, eu falo, cara, o que a gente faz de diferente? O que a gente faz para alcançar aquele cara que não tem o contato com o livro? Ó, pra você ter uma ideia, uma vez a gente fez um evento na livraria com uma escola, que a escola ligou e entrou em contato e falou assim, cara, a gente lançou um livro aqui e eu queria o espaço da livraria para fazer o lançamento, não sei o quê. Quanto que você cobra? Eu falei, não, eu não cobro, é 50% da venda. Falou assim, Sim, não, mas aí é que tá. O livro foi escrito pelos alunos e a gente já vendeu. Aí eu falei, puta merda. Eu falei, mano, faz o seguinte, traz aí, vamos fazer o evento na livraria e vamos ver o que é. que dá. Era uma escola Aqui, Cadu, particular. As a pessoas não gente. sabiam se portar numa livraria. E era uma Sim, escola particular, eles não particular, né? ficavam à vontade de. Ai, não mexe aí. Eu falei, mano, deixa o cara mexer. Então, se uma escola particular, os Não pais não tem esse sabem se portar contato, numa né? livraria, você imagina o resto, cara. É verdade.
E eu acho que essa troca tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando no início da live, né? Da gente ter esse contato com parceiros, da gente do ramo se unir, conversar e ter ideias de como afetar, né? Acho que essa troca poderia nos ajudar muito nessa reflexão, né? A gente sempre deixa a livraria aqui aberta. Ah, quero usar seu espaço para eventos, e aí tudo que tenha muito a ver com a gente sempre deixa o espaço muito aberto, mas eu acho que seria muito interessante uma reflexão da gente sentar e conversar de como atacar o que a gente não está atacando hoje, né? Como trazer. Mas é verdade, o livro não faz parte de muita gente na nossa sociedade. Muita gente, Sim. muita gente. E eu acho que isso só aumenta a importância das lives que a NL está fazendo. Sim, 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 Que sim. é tipo, a Rayane falou que na livraria dela a pessoa fica um dia todo que põe o celular para carregar, aí de repente o cara da outra livraria tá pensando assim, cara, eu não deixo carregar aqui não, porque gasta a luz. Aí ele fala, não, mas o cara vai ficar e vai... Então é uma troca de ideia e essa ideia da É NL é engraçado. sensacional. Engraçado, Cadu, que durante um tempo a gente passou por esse questionamento, né? Até que ponto, para a gente, financeiramente falando, é interessante ter uma pessoa aqui que vem trabalhar aqui, consome lá um café e uma água, usa a nossa internet, usa a nossa energia, senta ali na nossa mesa, ocupa uma mesa e passa 5 horas e paga uma conta de R$ 15, sei lá, vamos supor. Então, lógico que tudo que é novo, acho que no Sul já tem esse hábito das pessoas irem trabalhar em cafeterias, irem trabalhar em ambientes mais calmos. E aí, lógico que no início a gente passou por esse questionamento, né? Mas eu acho que serve para a gente repensar. É mais interessante ter essa pessoa aqui dentro ou que essa pessoa vá buscar isso em outro lugar, né? Então, são mudanças de conceitos, de concepção que a gente realmente tem que refletir. E eu acho que essa troca é importante, né? Se está dando certo lá, então acho que é interessante eu abrir essa porta para cá. Então, acho que é bem isso, realmente. Ó, Gilberto, mais e pequenas transportadoras estão juntando mercadorias para entregar também. Isso pode ser um jeito de diminuir o custo e aumentar o tempo de entrega, né? Sim. Mas está evoluindo bem no Brasil a logística. Casa Vamos Ler. Já a evolução das editoras com as livrarias a passo de tartaruga. Cara, a gente tem que... Os dois lados têm que sentar e falar assim, o que eu posso fazer para te ajudar mais? As livrarias, Verdade. as editoras e fechar junto. E não ter medo de discutir ideia, não ter medo de falar, ai, meu Deus. Não, a gente discute ideia para um bem comum para todo mundo. Iris Verdade. Borges. Parabéns pela live, leve e agradável, vontade de conhecer sua livraria. Ótima condição também. Obrigado pela ótima condição. Que E bom. a Rayane Obrigada, agradece pela Iris. livraria. Obrigada. Pô, cara, amigo, depois eu faço Pix. Cadu, você é um dos maiores vendedores do mercado. Por isso estou aqui. Atende igual todos que vendem R$ 10 por mês até 1.000. Vender editora grande é fácil, o cara vem vender livro que ninguém conhece. Pô, cara, isso é o tipo de coisa que você acaba o dia e você fala, ganhei meu dia hoje. Eu acho que Gilberto, você pagou pode falar. essas pessoas, viu, Cadu, para vir aqui. Eu fiz o Pix. Eu vou fazer o Foi, Pix foi. todos no final da Foi. live. Se você tiver um bom vendedor leitor, ele vai vender esse livro da pequena. Milênia, Milênia é uma que pode entrar em contato com você. Ela é de uma Nobel do Nordeste. E aí Amei. ela é bem ativa de rede social. Eu acho que ela Que entrou bom. agora porque ela tinha uma live junto também. Que bom. André, a gente cresce ouvindo que o brasileiro não lê. E as escolas fazem excursão para tudo quanto é lugar, mas não tem a cultura de fazer uma visitação com alunos às Coisa livrarias. livrarias. Porra, perfeito, André. Isso é uma boa ideia, né, para ser trabalhado. O André, para a nova geração, a livraria vai acabar sendo como uma máquina de escrever. Eles vão chegar ao ponto de não saber o que é. É exatamente, cara. Anota meu Pix aí, Cadu. Não recebi, não. Ô, Gilberto, é quando acabar, eu não consigo fazer agora. Gilberto é da leitura do Maranhão. E Gilberto é meu amigo pessoal da época que ele morava aqui em BH. Que eu fui da leitura também, né?
Sim. Que bom, muita gente aí, né? Do setor. E muita gente boa, isso que é legal. Isso. É bom uma troca. Depois a gente Gilberto, pode marcar no direct trocas. Ô Gilberto, o seu Pix eu vou fazer depois, porque a Rayane vai rachar comigo, porque eu falei, Rayane, eu vou arrumar os participantes aí, mas eu não vou pagar sozinho, não. Movimentada na nossa live. Não é? Gente, deixa eu ver se... Rapidinho... e a gente acabou que, cara, live bate-papo bom, assim, a gente tava falando da taxação, cara, é um absurdo. Só rico lê? Não, só rico não lê, mas a classe mais baixa lê? Não lê. E aí, por isso você vai dificultar? Não, por isso você tem que arrumar um jeito de chegar até a classe baixa. Tem país que livro é item de cesta básica. Enquanto aqui estão querendo taxar, né? Aqui é um absurdo, cara. A Valéria comentou um pouco com a gente na live. Ela falou o seguinte: tem um truquezinho que, se usasse a palavra. Porque a gente fala taxação, fica mais fácil de falar. Não a taxação, não. Mas o termo não é taxação, porque se fosse a taxação, seria inconstitucional, e aí teria que fazer uma mudança na Constituição, e aí dificilmente passa. O Paulo Guedes usa um termo que é um termo mais leve, que na verdade quer dizer a mesma coisa, só que não bate de frente com a Constituição. Então, porque eu vi muita gente falar assim, nossa, é inconstitucional. Não é por causa desse pequeno termo. Eu vou procurar aqui um post que a Valéria fez pra gente, eu vou falar com vocês. É rapidinho, tá? E quem quiser depois, no Deliveroo, ele tem uma live salva, que é a live da live dessa. PL 3887 de 2020. É o fim da imunidade tributária do livro? Isso é um resuminho que a Valéria fez pra gente após a live. O livro, no Brasil, desde 1946, ele tem a isenção de imposto. Um dos grandes defensores da proposta constitucional foi o aclamado escritor Jorge Amado, que atuou como deputado federal na Assembleia Constituinte no referido ano. Por isso que você vê algumas hashtags de Somos Todos Jorge Amado. O texto constitucional atual, que é de 1988, eu estou lendo, mas eu estou falando aqui, mantém a imunidade no que tange os impostos nos seguintes termos. O artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 6. Instituir impostos sobre D. Livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. E os livros eletrônicos, os e-books, também entram nessa isenção? Entram, porque a súmula vinculante número 57 do STF, ela fala o seguinte: a imunidade tributária constante do artigo 150, 6º-D, da Constituição Federal 88, aplica-se à importação e comercialização no mercado interno do livro eletrônico, ou e-book, e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los como leitores de livros eletrônicos. Então, o e-book e o leitor de e-book, ele não tem essa taxação. Só que, tipo, eu não esqueci o nome agora, cara. O Kindle. O Kindle não tem, mas, por exemplo, o iPad e um outro aparelho tem. Por quê? Porque eles têm acesso à internet. São aparelhos voltados exclusivamente para leitura. Isso. O iPad, tablet, não entra nisso. Ainda que possuam funcionalidades acessórias. Aqueles que não entram. Tá, mas a imunidade tributária de livros se aplica somente a impostos ou a contribuições também? Ai, fiz merda. A gente volta. Ao vivo é bom isso, né? É igual do Faustão. Errou! Em 2004, o livro também passou a ser desonerado das contribuições PIS, PASEP e COFINS, através da Lei 10.865 de 2004, que dispõe no artigo 28 o seguinte. Artigo 28. Ficam reduzidos a zero as alíquotas da contribuição para o PIS, PASEP e da COFINS, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda no mercado interno de. Artigo 6. Livros, conforme definidos no artigo 2º da Lei 10.753, de 30 de outubro de 2003. Ou seja, aqui os livros estão fora dessa taxação. Ocorre que a PL 3887 visa... basicamente, a PL é pegar PIS, COFINS e juntar tudo no imposto novo. Até aí, beleza.
Só que o problema é que quando, em vez dele juntar e manter a isenção, não, ele vai juntar e quer tirar a isenção do livro. Ocorre que a PL visa criar uma nova contribuição chamada CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços. Este novo tributo visa unificar PIS, PASEP e COFINS, dentre outras várias funções. Portanto, a isenção dessas contribuições dada aos livros em 2004 cai por terra se essa PL for aprovada. De novo. Caraca, tá bravo. Então... Isso porque a Constituição veda a incidência de impostos sobre livro, mas não veda a criação de contribuição. Aí é a palavrinha mágica. Imposto, é proibido imposto sobre o livro? É, mas não é proibido contribuição. É o joguinho da palavra. Vamos criar uma contribuição. Vamos criar uma contribuição, porque contribuição pode, o que não pode é imposto. Em termos práticos, caso o projeto do Paulo Guedes seja aprovado, haverá uma incidência de contribuição do CBS ao livro, por enquanto, de 12%. Alguns estudos já mostram que 12% de aumento nos impostos, no preço de capa, vai para 20%. É um aumento de 20% no preço de capa do livro. Encarecer o preço dos livros em um país tão desigual, cujo acesso à educação ainda é um desafio, é algo inaceitável e vai na contramão da construção de uma sociedade cidadã, mais justa e igualitária. Defendo o livro. Tá? Quem quiser, isso que eu li aqui, tem um post em Carrossel no Delivery, e se você entrar no IGTV do Delivery, você encontra a live. Tá? E agora, deixa eu só ler, vou aproveitar que o Bernardo entrou, o presidente, vou chamar ele. Enquanto ele está entrando, vamos ver. Vamos ler. Temos que dar... Bernardo, boa noite. Desculpa, eu não tinha visto. Temos que dar... Bernardo está entrando. Oi. Boa noite. O presidente da INL com a gente. Deixa eu arrumar aqui o telefone. Tudo bem? Espera um pouquinho. Deixa eu arrumar aqui o telefone. Colocar os holofotes aqui certo, né? Tudo bem? Estou acompanhando. Tudo bem. Aí o papo de vocês está muito legal, muito para cima. Né? Que bom. Parabéns. Tem uma frase que fala que você chama atenção em particular e elogio em público, né? Eu vou ser bem sincero, eu fiquei meio intimidado, mas eu fiquei super à vontade quando a gente fez uma reunião na sexta e o seu Bernardo falou assim, vocês fiquem à vontade, tá? Vocês falam, não tenham medo de falar o que vocês quiserem, fiquem à vontade, fale sobre Amazon, fale sobre a taxação. E ali eu falei, não, eu estou tranquilo para fazer a live. Eu queria agradecer ao senhor pela disponibilidade e o jeito que você tratou a gente, né? Verdade. Obrigado. Eu sou um entusiasta aí das novas gerações, são muito bem-vindas e o protagonismo das novas gerações é que pode contribuir, eu acho, para impulsionar as mudanças que precisamos, né? Então, de parabéns, estou muito feliz de poder participar com vocês e trocar umas ideias, né? Principalmente sobre essa história das tentativas de taxação, né? Que vocês estão trazendo aqui. Sim. Senhor Bernardo, fique à vontade para tomar a iniciativa, tomar a frente da live. O senhor entrou para falar justamente da taxação. Não, tudo bem. Olha, eu já expressei minha opinião em várias oportunidades desde que este assunto veio à tona e voltou agora com uma... eu entendo quase como um balão de ensaio de parte do governo federal, porque eles... É a primeira vez que eu vejo a Receita Federal dar opinião subjetiva sobre um assunto, né? A Receita Federal se caracteriza por ter excelentes profissionais, não é qualquer um que trabalha na Receita Federal, e de repente nos encontramos com uma declaração que vem do nada, né? Intempestiva, completamente fora de contexto, dizendo que os livros são coisa de rico, que só rico consome o livro. Então, assim, eu quero entender que se trata quase que de uma provocação, que, aliás, o governo federal tem feito abundantemente, né? É claro ali que diz certo que pelo artigo 150 da Constituição, que o livro está isento de impostos, o livro enquanto produto final, não a cadeia de produção do livro, isso é claro.
E em relação à CBS, esse é um artifício, né, como o PIS/COFINS, chamados de contribuições sociais, da qual, depois de uma árdua luta, nós conseguimos, em 2004, que fosse zerado, ou seja, tem que ficar claro que não é uma isenção, é uma alíquota zero, é isso que nós conseguimos. E isso permitiu que o livro não só parasse de aumentar o preço final, sino que diminuiu relativamente, mais de 30% nesses anos todos, né? Então, essa é nossa contribuição social, é colocar o livro a um preço mais compatível com o poder aquisitivo da população. E quanto à afirmação de que livro é coisa de rico, ou que só rico consome livro, eu acho que eles nunca foram numa feira de livros, por exemplo, né? Nunca visitaram, nunca viram as multidões correndo ou andando pelos corredores e as crianças correndo aí. Nunca viram a felicidade das crianças que têm pela primeira vez um livro na mão, um livro de 2, 3, 5 reais, 10 reais. Isso eu estou cansado de ver, vocês também, quem é do ramo sabe como isso funciona. E as feiras do livro são multitudinárias, infelizmente agora por causa da pandemia só podem ser online, mas enquanto tivemos, e vamos voltar até feiras presenciais, nós vemos que além de ser uma grande festa, além de ser uma intervenção positiva na vida de uma cidade, ela permite que pessoas de todas as classes sociais tenham contato com o livro. Então você tem livros para todos os gostos, para todos os bolsos, e principalmente as feiras de livro, pela característica que tem a presença digamos assim, das classes, o eufemismo, as classes menos favorecidas, digamos. É isso que se vê nas feiras de livros. Quer dizer, não são eventos as pessoas com menor poder aquisitivo. Talvez as pessoas com menor poder aquisitivo não frequentem tanto livrarias, é verdade, sim, mas não é só em livraria que se vende livro, menos agora que o livro está circulando mais ainda através dos mecanismos digitais e de compra online. Agora, eu acho que sim, nós temos que nos posicionar de forma veemente em relação a condenar esta tentativa de taxação do livro. Isso é inadmissível, isso é um desconhecimento, revela um desconhecimento da realidade do país atroz, é um desserviço para a nação, né? É um empobrecimento, é um estímulo ao empobrecimento cultural. Então, não tem como defender essa política, essa tentativa de taxar o livro. Certo? Então, é verdade que sim, que a CBS é um projeto que taxa, na verdade, toda a economia do país, né? Mas, porque não é, digamos, não é só para taxar o livro, isso temos que deixar claro, né? Ela taxa toda a economia do país, mas o livro precisa manter sua condição de produto especial no sentido, não estamos pedindo caridade, né? Isso não é uma questão de somos pobres e precisamos, não, é um produto cultural. E na medida em que é um produto cultural, quer dizer, contribui para a formação de cidadania, para a educação, para a disseminação do conhecimento, também do entretenimento, ele tem que ter um lugar diferenciado na circulação de bens na sociedade. Então, nossa postura da ANL e minha particular é de condenar assim veementemente esta proposta, este PL que o ministro Guedes enviou para o Congresso. É um absurdo. Deixa eu só, acho que tem uma pergunta aqui. Karina, nunca devem ter sido realmente ricos. Às vezes as pessoas são tão pobres que só têm dinheiro, exatamente. Mas nada de informação ou esforço. Que grande bobagem, é falta de informação. É um absurdo total, mas eu ainda tenho uma teoria que eu acho que para mim é um negócio que a gente chama em negociação de cabra na sala. Você chega e fala assim, você coloca uma coisa que você consegue tirar para todo mundo bater naquilo e aquilo passar sem aquilo. Então eu acho que é um absurdo, mas não é o foco dele. Ele está fazendo isso
para aprovar o que ele quer, que eu não sei o que é, com o livro continuando fora. Mas para isso a gente tem que bater firme e se posicionar contra. Nós precisamos sim. nos unir, né? Não adianta ficarmos inertes e não levantarmos nossa bandeira em relação não adianta ao contrário. Sem dúvida. Inclusive... Diga. Uma vantagem que a gente ganhou foi que a bancada evangélica entrou nessa porque a Bíblia seria taxada. Sim. Claro, aí está. Pois é. De qualquer forma, mesmo com todas as contradições intrasetor que temos, problemas de quem vende para quem, qual é o papel de cada um, se o editor vende também para o público, se não vende, enfim, todas essas contradições que sempre tivemos e que se colocaram muito evidentes agora durante a pandemia, porque todo mundo teve que implementar estratégias de sobrevivência, né? Mas também nós tivemos movimentos solidários dentro do setor, fortalecendo as livrarias. E eu acho que esta causa nos unifica também, tanto ao pequeno livreiro como às redes, as pequenas editoras, as grandes editoras, as distribuidoras. Todos vemos claramente a necessidade de ter um discurso coerente e unificado, uma única voz, no sentido de condenar esta tentativa, né? Esta tentativa de taxação. Então, quero... Voltou, né? Voltou. Existe o Randolph Rodrigues apresentou uma PEC que altera esse texto do artigo 150, de modo que ele, de fato, o livro não possa ser taxado, nem sequer com contribuições sociais, né? Não sei em que pé está esse trâmite, mas é uma proposta para a gente acompanhar, né? Não sei que número tem, mas é uma PEC do Randolph Rodrigues, é fácil de acompanhar isso na internet. Então, enfim. Seu Bernardo, estão perguntando aqui qual a chance disso ser aprovado. A PEC, olha, eu não sei, é difícil dizer, infelizmente, as práticas da política profissional respondem a interesses que nem sempre estão muito claros para a população, e a gente tem surpresas, assim como temos também o projeto de lei do preço único para o livro, o preço fixo, também parado no Congresso, já faz muito tempo, ele entrou, foi a Fátima Bezerra que apresentou, na época senadora, ele foi aprovado em algumas comissões e chegou a um ponto em que parou, e não avança, e está aí, ou seja, o que acontece é que nosso setor não tem o mínimo, porque não vou dizer muito, o mínimo de regulação, né? No nosso setor, não tem nada que organize, não tem nenhuma legislação que organize a comercialização, que organize o ecossistema, como, por exemplo, a indústria farmacêutica tem. Você não vê o laboratório vendendo ao público. O laboratório faz as suas pesquisas, investe milhões, etc. E tal, mas quem vende é a farmácia, não é o laboratório, isso é muito claro. E eles têm uma forma de acompanhar todo o processo de circulação dos remédios, que é fantástica. Nós tivemos uma exposição aí na última Convenção Nacional de Livrarias, que assim, foi o case da convenção, né? Foi a exposição sobre como funciona a comercialização no mercado farmacêutico. Então, nós não temos nada que regule. Acho que fica mais um tema, né, da gente poder refletir junto enquanto pessoas desse meio, né, para a gente tentar
conseguir alcançar, conseguir fazer a diferença, se unir mais, né? A parte boa é exatamente essa. Você quer unir o pessoal, arruma um inimigo em comum. Nosso inimigo em comum do mercado editorial hoje é essa PL aí. Então, quem vende direto, depois a gente resolve. Vamos nos unir para derrubar isso daí. Verdade. Exatamente, porque se o livro passar a aumentar no preço de capa algo em torno de 20%, como calcularam por aí, vai ser uma tragédia, simplesmente. Além do mais, é um imposto em cascata. Imagina você vende, o editor vende para o distribuidor, vai pagar. O distribuidor vende para o livreiro, vai pagar. O livreiro vende para o consumidor, vai pagar também. Vai pagar de novo. Impossível. Tem um recado aqui. Bernardo Gurbanov, parabéns por estar na NL. Conheci o senhor quando comprava livros na Letra Viva para o Bandeirante. É da Casa Vamos Ler, é o Tunico. Olha, obrigado. Pois é, a minha livraria, nunca faço propaganda da minha livraria, é a Letra Viva, especializada. Perfeito! Especializada em livros em espanhol, como o meu sotaque revela, eu trabalho com livros em espanhol. Né? Helvi Representações. Qual a probabilidade? A gente já viu. Me chamo Ricardo. Ricardo, boa noite. Parabéns pela live. Muito esclarecedora. Obrigado, Ricardo. Vamos às considerações finais. Parabéns pelo alto nível da discussão. Bom ouvir novas gerações. Obrigado. Foi a Marilu. Marilu, obrigado. É isso aí. O mais importante é a chegada das novas gerações ao mercado e o protagonismo que tem que assumir. Agora é com vocês. O Tunico está falando que ele é filho do Tunico da Peruíbe. Toninho. Não, mas ele tinha falado Tunico, ele errou. Ele errou. Que bom. Rayane, você começa as considerações finais para a gente ir? Depois eu falo, depois o seu Bernardo fecha. Sim. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, né? Acho que é muito legal, foi muito legal esse momento para a gente ter esse espaço e poder falar, e poder se conhecer, e poder dizer que estamos abertos a trocas, né? A experiência, a trocas, a debates. E aí eu fico aguardando conversar com todo mundo no direct e a gente poder fazer, a partir daqui, grandes coisas juntos. Tá? Muito obrigada. Boa noite a todos. Espero que a gente se encontre em breve. Sou o André da Dizal e quero agradecer muito pela live. Excelente conteúdo e temas abordados. André, a gente que agradece você estar aqui com a gente até essa hora. Eu sou o Cadu, eu queria agradecer, né? Eu acabei de lembrar agora, amanhã faz 1 ano que eu criei o Delivery, que é o Instagram de divulgação de livraria. Foi no feriado da pandemia que eu falei, olhem todos para a câmera para um print. É meu filho, vai, gente, olha pra mim. Foi, amor. Então amanhã o Delivery faz 1 ano, então eu convido vocês a conhecerem o perfil. A gente está sempre divulgando a livraria lá. Tem a live salva com a Valéria, que ela dá uma aula sobre a taxação. E entrem em contato com a livraria Praça da Casa Forte, as livrarias do Nordeste. Quem sabe vocês se unindo, vocês não conseguem melhores preços, melhores tudo. Então a receita é se unir. E eu vou passar a palavra para o seu Bernardo agora. Obrigado, Cadu. Meu lembrete é para ressaltar o papel da Associação Nacional de Livrarias, dizer para vocês todos, para a audiência, que podem ficar associados da associação a partir de R$100 por mês, não é nada que venha desestabilizar o orçamento. A associação não está só, não temos que lembrar só da associação quando temos problemas, temos que construir a associação entre todos, visando o bem comum do setor, do ecossistema do livro. Então essas são as ideias que norteiam nossa ação. Eu sei que é uma época extremamente difícil para todos, mas preservar as instituições e fazer com que as instituições sejam a voz de todos, que as instituições sejam o interlocutor com o poder público, é muito importante. Então, nós precisamos valorizar
a ANL, assim como as outras instituições, e renovo o convite para quem quiser ou tiver interesse em ter mais informações, pode entrar em contato aí com Francine, através do e-mail anl@anl.org.br, e receberá informação sobre as condições para ficar associado e, enfim, e notícias sobre o mercado. Então, eu acho que eu acredito muito nas instituições, já participei muitos anos da Câmara Brasileira do Livro, participei do GIE, do Grupo Ibero-Americano de Editores, com sede na Colômbia, fui vice-presidente lá também. Enfim, eu acho que são as instituições que são o canal adequado para reivindicar as necessidades do setor. Então, renovado, e agradeço muito a vocês e insisto, os protagonistas são vocês. Os protagonistas agora são as novas gerações. Ó, rapidinho para fechar aqui. Nath Teles da Catavento. Foi uma live maravilhosa. Parabéns a todos. Obrigado por compartilhar ideias e conhecimentos. Vamos ler, tá pedindo o link. E Karina Marracini, obrigado pelo ensinamento. Vou deixar um convite aqui. Seguem, manda essa live para quem quiser. Siga o Instagram da ANL. Fica de olho, porque a próxima live é sobre a região Centro-Oeste, tá? Então, a gente vai conhecer mais alguma livraria do Centro-Oeste. Vamos entender as peculiaridades dessa região. E a ANL vai estar sempre fazendo live, acompanha aqui. Tendo live a gente divulga, mas vocês seguem aqui, tá? Vou deixar a live salva. Boa noite para todo mundo. Bom feriado para amanhã. Boas leituras. Foi um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Prazer. Prazer.